Olá, meus queridos irmãos, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês, hoje e sempre. Aqui é o pastor Antônio Júnior e eu estou aqui novamente para trazer uma palavra que Deus tocou muito forte no meu coração. Você que tem passado por lutas, você que muitas vezes tem recebido notícias inesperadas, notícias que parecem que são como uma bomba, que aquilo tira sua paz, aquilo te deixa perturbado, geralmente envolvendo a nossa família. É onde a gente mais sofre, porque a gente tem um amor, a gente tem um carinho especial pelas pessoas e a gente não quer que ninguém passe por uma luta, por uma doença, por uma perda financeira. A gente não quer que nada de ruim aconteça, principalmente dentro da nossa casa. Mas, irmãos, nós estamos neste mundo e Jesus disse que enquanto estivermos aqui, passaremos por muitas aflições, mas devemos ter bom ânimo, porque Ele já venceu tudo por nós. Amém? Então, depois nós vamos fazer uma oração, nós vamos unir a nossa fé e nessa grande corrente de oração, eu já tenho visto tantos depoimentos, tantos testemunhos do que Deus está fazendo e eu creio que com você não será diferente. Você está no lugar certo. Se você não é inscrito aqui no meu canal, é só você clicar no botão inscreva-se que está aqui abaixo do vídeo. Eu vou esperar você clicar ali, vai lá, do lado vai aparecer um sininho, você precisa selecionar esse sininho e clicar em todas. Tem que ter o escritinho todas, porque só assim você vai receber todas as notificações assim que eu colocar um vídeo novo, tá bom? Eu espero que você cresça espiritualmente, se fortaleça a cada dia e para isso eu sempre trago uma palavra junto com a oração. E hoje eu quero ler uma mensagem, irmãos, que está em João capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 3, e eu vou te explicar. Olha o que está escrito. Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Olha isso, irmãos. Aqui nós vemos que essa família era muito unida. Marta, Maria e Lázaro. Eles eram irmãos. E a Bíblia diz que Jesus amava essa família, tinha um carinho muito especial. Inclusive Maria foi aquela mulher que derramou perfume sobre os pés de Jesus quando ele estava ali assentado com os fariseus. E Jesus elogiou a atitude daquela mulher e ele disse que por todas as gerações nós nos lembraríamos daquele ato de fé. Irmãos, só que aqui nós lemos que um dia a notícia ruim chegou. E então Lázaro ficou doente e elas vieram contar para Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. E eu fico imaginando, irmãos, a expectativa das duas irmãs de que Jesus fosse naquela mesma hora resolver essa questão. Que dali mesmo onde Jesus estava, ele mandasse uma palavra para curar a vida de Lázaro. Porque se nós olharmos aqui no capítulo 7 de João, nós vemos que um centurião, que era como se fosse um capitão do exército de Roma, um homem muito poderoso, tinha muita gente abaixo dele, era um exército forte. E ele então clama a Jesus: Jesus, tem um servo meu ali que está muito doente, socorre ele porque ele está à beira da morte. E Jesus então, com apenas uma palavra, ele cura aquele homem a quilômetros de distância. Então é natural que a gente pense que Jesus faria o mesmo, principalmente porque ele amava Lázaro, ele tinha um carinho especial. Mas eu quero ler para você a continuação e você vai ficar às vezes confuso com o trabalhar de Deus. Mas olha o que está escrito no versículo 4. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Olha isso, irmãos, é isso que muitas vezes a gente não entende. Por que será que Jesus ficou 2 dias onde ele estava, sendo que o seu grande amigo, que era um grande parceiro, ele estava doente e Jesus não foi lá socorrê-lo? Irmãos, nós sabemos que Deus, ele não é pego de surpresa por nada. Deus já sabe de todas as coisas e Jesus já sabia que aquela doença seria para a glória de Deus. Ou seja, através daquela situação difícil, Deus tinha um propósito maior naquela dor. Irmãos, é isso que nós precisamos entender. Deus, ele não se atrasa, Deus não chega atrasado, pelo contrário, Deus sabe a hora exata de trabalhar. Você que hoje está orando, clamando por um milagre, você precisa crer. Você não pode deixar que as circunstâncias anulem a sua fé.
Eu sei que quando nós estamos chorando, os nossos olhos ficam embaçados. Da mesma forma, na vida espiritual, quando nós estamos sofrendo, nós temos essa visão embaçada, nós não conseguimos enxergar o trabalhar de Deus na nossa vida. Mas, irmãos, quando nós conhecemos a palavra do Senhor, quando nós já temos uma intimidade com Ele, a gente pode descansar, porque Deus, Ele cuida de nós. A Bíblia diz que nós devemos lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Amém? E eu quero ler para você mais uma passagem, depois nós vamos voltar aqui em João capítulo 11 e logo nós já vamos orar, tá bom? Mas eu quero ler uma passagem que eu acho muito interessante de Davi. Quando Davi estava passando por um grande aperto, ele faz uma oração no Salmo 22. Olha o que está escrito: meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão longe de salvar-me? Tão longe dos meus gritos de angústia? Meu Deus, eu clamo de dia, mas não respondes. De noite e não recebo alívio. Amém? Irmãos, eu creio que Deus está falando com muitos de vocês aqui. Você clama de noite, você tem orado comigo aqui a cada manhã. Você também clama à noite, parece que você não recebe alívio para a sua alma. Esses dias mesmo eu vi uma moça comentando aqui: pastor, eu já estou orando com o Senhor já faz tanto tempo, mas parece que nada muda na minha vida. Irmãos, não é problema nosso muitas vezes, não é que tem algo de errado conosco, é porque Deus tem as maneiras dele de trabalhar. Deus muitas vezes está provando a nossa fé. O apóstolo Pedro, ele disse que a nossa fé muitas vezes é provada no fogo, é provada através de vários momentos difíceis, mas é aí que a nossa fé fica refinada, fica bonita aos olhos de Deus, e Deus então ele pode colocar coisas muito maiores nas nossas mãos. Amém? Eu costumo dizer que a fé abre a porta para as promessas de Deus, mas é a paciência que vai manter essa porta aberta até que as promessas se cumpram na nossa vida. Então, irmãos, é nesse tempo de espera que Deus está nos ensinando a ter paciência, a ter paz, mesmo diante das circunstâncias, a não viver dependendo das nossas emoções, mas a viver pela fé, porque a Bíblia diz que o justo viverá por fé. Amém? E voltando aqui, irmãos, vamos voltar lá no Evangelho de João, capítulo 11, e nós vamos ver o que aconteceu, porque Jesus ficou 2 dias longe, né? Ele não foi se encontrar com Lázaro, e todos ali já estavam desamparados, se sentindo desamparados. E então Jesus ele volta e ele vai se encontrar com Marta e Maria. E olha o que está escrito em João capítulo 11, o versículo 21. Preste atenção. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Amém? Olha isso, irmãos. Aqui nós vemos que realmente o pior aconteceu. Lázaro acabou morrendo, não deu tempo porque ele estava muito doente. E é aquela notícia que ninguém espera, né? Porque a gente confia em Deus o tempo todo. Você que tem orado, principalmente por um familiar, você tem aquela fé, aquela certeza de que ele vai ser curado. Mas muitas vezes não acontece isso. Eu presencio isso o dia todo porque as pessoas me pedem oração, às vezes passa poucas horas, passa poucos dias e infelizmente acontece da pessoa falecer. É lógico que Deus é poderoso e a gente tem que crer até receber o milagre. Mas, irmãos, acima de qualquer coisa, nós devemos ter a consciência de que os caminhos de Deus são muito mais elevados que os nossos. E ainda que venha a morte, nós devemos crer que Jesus é a ressurreição e a vida. E aquele que crê nele, ainda que morra, viverá. Irmãos, nós somos limitados a essa terra. Nós achamos que tudo se resume a isso aqui, mas não é. O próprio Paulo disse: olha, se a sua esperança em Cristo se resume somente às coisas dessa terra, você é a pessoa mais infeliz do mundo. Irmãos, o que diferencia o cristão das outras religiões, das outras pessoas, é que nós temos uma fé na ressurreição, que Jesus vai nos ressuscitar no último dia. E essa era a fé que Marta tinha. Quando Jesus disse: o seu irmão vai ressuscitar, ela disse: eu sei, Senhor, eu sei que no último dia ele vai ressuscitar. Mas, irmãos, ali Jesus queria mostrar o poder de Deus. Aquela doença era para a glória de Deus. Então, através daquele milagre que Jesus faria,
o nome de Deus seria glorificado. Então nós vemos que a partir dali, Jesus foi se encontrar com Lázaro, só que ele já havia morrido há 4 dias e ele estava fedendo, ele estava cheirando mal aquele corpo, mas mesmo assim Jesus mandou eles tirarem a pedra do sepulcro e Jesus mandou ele sair para fora. Foi um milagre, irmãos, porque jamais alguém imaginaria que Jesus ressuscitaria alguém, mas Jesus estava mostrando que ele é o Filho de Deus. Irmãos, mesmo que isso às vezes não aconteça, não é para a gente perder a nossa fé, mas é para que a gente confie no cuidado de Deus. Ele enxerga algo que a gente não enxerga. E existe um versículo, só para a gente encerrar, só para a gente já ir orar, porque eu não quero também tomar o seu tempo, mas lá em Isaías 57, existe um versículo que eu creio vai te trazer muito conforto. Você que já perdeu um ente querido e agora você parece que perdeu as forças, perdeu a fé, perdeu a esperança. Confie nessa palavra. Olha o que diz em Isaías 57, o versículo 1 e o 2. Preste atenção. O justo perece e ninguém pondera isso em seu coração. Homens piedosos são tirados e ninguém entende que os justos são tirados para serem poupados do mal. Aqueles que andam retamente entrarão na paz, acharão descanso na morte. Amém? Olha que interessante, irmãos, aqui diz que os justos, as pessoas de Deus, elas são tiradas deste mundo porque elas são poupadas do mal. Irmãos, por mais que esse mundo seja bom, e ele é bom principalmente por causa das pessoas que convivem com a gente tem um amor pelas pessoas. E também porque existem coisas boas neste mundo, a natureza revela a glória de Deus, tantas coisas. Mas, irmãos, isso não chega aos pés da eternidade com Jesus. Quando nós estamos com Cristo, irmãos, a Bíblia não fala nem de morte, ela fala que simplesmente dormiu. Jesus, ele disse, eu vou lá porque Lázaro está dormindo. E as pessoas achavam que Jesus estava falando que ele estava simplesmente dormindo mesmo, mas não, ele já havia morrido. E é assim que Deus trata com a gente. Quando nós partimos dessa terra, se estivermos com Cristo, nós simplesmente dormiremos. Será uma passagem tranquila e Deus estará conosco em todo o tempo. E a Bíblia diz que os anjos de Deus virão nos acolher e nos levar até a presença do Senhor. Então, irmãos, aqui fica um consolo para você que tem passado por lutas. Você vai deixar agora o seu pedido de oração, seja por você mesmo ou por alguém. Eu creio, não foi à toa que você chegou aqui. E por isso eu quero que você esteja comigo aqui diariamente, tá bom? Nós vamos orar agora e no final da oração eu tenho um recado muito importante para você, não saia do vídeo, tá certo? Vamos orar então, se você puder, feche os seus olhos e vamos falar com o Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui na Tua presença, reconhecendo que Tu és o dono da vida. O sopro de vida está sobre nós e por isso nós ainda estamos vivos. Pai, eu creio que se nós estamos vivos é porque o Senhor ainda tem um propósito na nossa história, na nossa vida. Oh, meu Pai, eu te peço, Senhor, dá-nos a compreensão dos Teus caminhos, dá-nos a compreensão de que tudo coopera para o nosso bem. Senhor, esta mulher que agora chora, meu Pai, porque a mensagem tocou no coração dela, mas ela não consegue, meu Pai, se desvincular da dor, ela não consegue esquecer o que aconteceu. Pai, quantos perderam a vida, Pai, por esse Covid, quantos perderam a vida por qualquer motivo que seja e agora não conseguem se levantar, não conseguem se manter de pé. Mas, Senhor, nós estamos aqui clamando ao único que venceu a morte e que faz com que nós vençamos também. Senhor Jesus, eu te peço, Tu és a ressurreição e a vida, traga a ressurreição sobre este corpo físico. Pai, esta mulher que está doente, este homem que está acamado, não importa quem seja, aonde esteja, o Senhor é poderoso para liberar uma palavra. E eu te peço neste momento, Senhor, envia os Teus anjos, meu Pai. Esta pessoa que está no hospital, precisando de um milagre urgente, meu Pai. Jesus, se for algo espiritual, nós repreendemos agora, em Teu nome, Jesus. Todo mal está cancelado contra a vida dessa pessoa. Se for uma doença espiritual, está quebrado e cancelado em nome do Senhor Jesus. Pai, se for uma doença física, o Senhor é poderoso para curar, porque lá na cruz o Senhor carregou sobre si as nossas enfermidades. Jesus, eu declaro a cura do Senhor, que a presença do Teu Espírito Santo percorra este corpo, meu Pai, da cabeça à planta dos pés. Ó Senhor Jesus, libera o Teu poder, a Tua unção, que essa pessoa sinta o Teu toque agora.
Eu creio, meu Deus, na Tua palavra que diz que o Senhor é a ressurreição e a vida. O Senhor é quem traz vida àquilo que estava morto, aos nossos sonhos, aos nossos projetos. Traga a ressurreição também, meu Pai. Eu creio no Teu poder e eu creio, meu Deus, que eu vou ouvir muitos testemunhos aqui daquilo que o Senhor está fazendo agora, a partir desta oração. Eu vou ouvir testemunhos de milagres, de cura, e eu vou glorificar o Teu nome, porque só o Senhor pode fazer essas coisas. Não vem de mim, essa obra não é minha, essa obra pertence ao Senhor. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Olha, eu tenho percebido uma coisa que tem me deixado muito preocupado. A cada 5 casais que eu tenho conversado, pelo menos 3 vivem pensando em se divorciar por estarem totalmente desgastados na sua vida conjugal. E talvez você seja uma dessas pessoas, ou porque você já se divorciou ou está pensando nisso, pois já não aguenta mais tanto sofrimento no casamento e na sua vida. Então eu vou te contar uma coisa. Ao longo do meu ministério, eu tenho aconselhado muitos casais e eu pude ver milagres acontecendo. Eu vi casamentos que tinham tudo para dar errado e começaram a dar certo. Casamentos que quem olhava pensava, não tem mais jeito de resolver. Mas eu também presenciei situações tão complexas que não bastava dizer que divórcio é pecado e ponto. Eu precisei ir além e tratar de cada caso de forma madura, compreensiva e à luz da palavra de Deus. E foi então que eu decidi registrar tudo isso que eu aprendi nesses anos em um único livro que já está transformando a vida de milhares de pessoas. O nome dele é O que a Igreja Não Te Conta sobre Divórcio e Novo Casamento. Nele, eu abordo esse assunto que é tão sensível de uma maneira bíblica, sem julgamento e que vai te trazer conforto e direção. Eu sei que muitas vezes você sofre porque você não queria estar nessa situação e também não sabe como sair dela. Além disso, você ainda tem que lidar com o medo de estar fazendo a escolha errada todos os dias. E eu quero te falar uma coisa, você não precisa mais viver cheia de culpa e medo. Chegou a hora de você se livrar desse sentimento de confusão, de infelicidade. Chegou a hora de você acreditar que Deus te ama, Ele não esqueceu de você e Ele tem um plano abençoado para a sua vida. Todos os dias as pessoas me perguntam, pastor, até que ponto eu devo lutar pelo meu casamento? O que será que Deus vai pensar se eu me divorciar? Se eu me casar novamente, será que Deus vai me abençoar ou eu nunca mais poderei ser feliz com alguém? Por isso, além de responder essas e outras dúvidas de acordo com a palavra de Deus, eu conto no meu livro algumas situações reais vividas nos relacionamentos para que você se identifique e eu também mostro qual é a melhor decisão que você deve tomar, tá bom? Eu tenho certeza que esse livro vai ser um divisor de águas na sua vida. E para que você tenha acesso a esse conteúdo agora mesmo e comece já a mudar de vida, eu estou disponibilizando o livro no formato digital para você ler onde você estiver, no seu celular ou no seu computador. E tudo isso por um valor acessível e assim também você estará contribuindo para que o nosso ministério alcance ainda mais pessoas com a mensagem do Evangelho. É só você clicar no link que está bem aqui abaixo do vídeo, na descrição ou no primeiro comentário. É muito rápido, seguro e você vai receber na mesma hora o livro digital no seu e-mail, tá bom? Então clique agora no link que está aqui abaixo do vídeo e eu desejo toda sorte de bênçãos na sua vida. Um grande abraço, que Deus te abençoe.